O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, de Filipenses, ele tendo uma oportunidade de agradecer aos irmãos, no versículo 10 ele diz assim: eu fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais nasceu o cuidado que vocês têm por mim. Já era tradicional que a igreja de Filipe da Macedônia abençoasse o ministério do apóstolo. Mas ele disse que ficou alegre porque mais uma vez eles tiveram cuidado. Ele diz aqui nesse mesmo versículo: na verdade vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhe faltava oportunidade. Queridos, que Deus possa gerar em nós oportunidades, mas que em breve, mas muito em breve mesmo, você possa consagrar a cadeira, não porque você ofertou a cadeira, não porque nós trocamos a cadeira. Você possa ofertar a cadeira porque houve a necessidade pelo número de almas que estão chegando. Isso é oportunidade. Aliás, nós precisamos gerar oportunidade, criar oportunidade, remir o tempo. Às vezes nós não criamos oportunidade e queremos ver o fruto disso. Você concorda que o lavrador, quando ele está lavrando a terra, ele sequer semeou uma semente, ele já está gerando oportunidade? Se ele está preparando a terra, ele está gerando a oportunidade de semear. Agora, quando o lavrador semeia, ele já está num outro nível de oportunidade. Ele está gerando a oportunidade de germinar, de produzir, de crescer. E enquanto germina, produz, cresce, tem que cuidar. Eu estou falando de lavoura, para ficar mais prático, para você não pensar numa semente comum que cresce só pela natureza do campo, do mato, da selva, mas uma que demanda o cuidado do agricultor. Aliás, o agricultor, ele só existe porque está se tratando de um plantio que demanda cuidado. Senão não haveria razão de ser do agricultor. Agora, quando ele planta, quando ele cuida durante o processo, ele gera uma outra oportunidade, a de colher. Vocês viram? Lavrar, plantar, cuidar, colher. E ainda não para por aí. Na pós-colheita, geram outras novas oportunidades. Se sustentar os seus filhos, abençoar os outros e ofertar ao Senhor. Ofertar ao Senhor. Ofertar na obra do Senhor. Olha quantas oportunidades. E você observou que não se trata de oportunidade natural, demanda um cuidado.
demanda um movimento. E às vezes nós pensamos numa oportunidade como a do maná. Deus tem o maná, mas o maná não é uma regra. Deus colocou Israel numa terra que emana leite e mel. Mas Israel tinha que plantar. Uma certa vez, entre muitas das preciosas promessas para Israel, Israel estava numa situação de cativeiro. E a Bíblia disse para Israel: plantem vinhas, orem pela prosperidade da cidade. Se a cidade prosperar, vocês também prosperarão. A bênção, queridos, é para o que semeia. A bênção é para o que semeia. Repete comigo. A bênção é para o que semeia. Hebreus 6:7 vai dizer isso. Hebreus 6:7 vai dizer que a chuva abençoa a terra do lavrador. Hebreus 6:7 vai dizer que a chuva abençoa a terra do lavrador. E do que não lavrou, a chuva traz espinhos. Planta-se em espécie, colhe-se em espécie. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos filipenses que eles aproveitavam a oportunidade. Que o Senhor possa te dar graça para que você aproveite as oportunidades. Uma outra vez o apóstolo Paulo em Coríntios, ele vai falar assim: para que você, tendo sempre em tudo, que Deus abençoaria a sua sementeira, para que você, tendo sempre, possa em tudo participar da bênção de semear na vida das pessoas, de suprir. Já pensou você poder participar em tudo? Levante sua mão. Declare segundo a palavra de Deus: Senhor, prospera a minha sementeira, que eu possa ter sementes preciosas para que eu possa plantar e colher, e tendo sempre poder participar da sua obra em tudo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, a oferta e a fidelidade na obra de Deus não é feita por persuasão, é feita por dilatação do nosso coração. Nós fazemos pela fé. No versículo 11, Filipenses vai dizer assim: e digo isto, não porque eu esteja necessitado. E talvez ele até tivesse. Talvez ele quisesse dizer, não porque eu sinta estar necessitado. Porque ele aprendeu a sentir não estar necessitado, ainda quando tivesse necessitado. Ele falou, não, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Para mim, vem o que vier, ele está dizendo. Eu posso tudo, eu suporto qualquer coisa. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Entenda? Ele está querendo dizer, se não vier, eu vou viver. Mas como se trata de uma oportunidade de Deus na vida de vocês, aproveitem a oportunidade. Porque o Senhor vai cuidar. Se nós não cuidarmos do missionário, Deus vai enviar as cordonizes.
Se nós não cuidarmos da obra de Deus, Deus vai cuidar de alguma coisa. Mas você vai perder a oportunidade de ser um canal de bênção. Né? Aí ele vai dizer no versículo 14: no entanto, vocês fizeram bem, associando comigo nas aflições. Já pensou? Você se associa com outro na aflição, sem ficar aflito. Você se associa no outro, na aflição, sem diretamente sofrer. Porque você abençoa para que ele possa ser sustentado. E como vocês filipenses sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nesta questão de dar e receber, exceto vocês. Exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez me mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, mas realmente me interessa é que o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Parece que está falando de conta corrente, né? Aumentar o crédito na conta. Está falando de conta espiritual. Versículo 18. Eu recebi tudo e tenho até de sobra. Eu estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Eu disse semana passada que eu gosto de uma canção que diz: eu sei que o Senhor tem sido. Eu estou convencida disso, que o Senhor tem sempre sido a mão que me sustenta. Eu estou convencido que o Senhor está sempre ao meu lado e que nada me falta. E que em toda situação eu tenho visto o Senhor operar. Que o Senhor tem me bastado, tem me suprido, tem me atendido. Por que será? Porque a promessa de Deus é que Deus, segundo a sua gloriosa riqueza, versículo 19, vai suprir a tua necessidade em tudo. Vamos fazer mais uma declaração de fé? Amém? Quantos estão dispostos? Então levanta mais uma vez a sua mão. E aqui, segundo o texto de Filipenses 4,19, diz assim, diga assim: Senhor Jesus, eu me aproprio das tuas bênçãos, segundo as gloriosas riquezas em Cristo Jesus, para que o Senhor possa suprir todas as nossas necessidades. E eu tendo sempre o Senhor me abençoará para que eu seja um canal de bênção. E o teu nome será glorificado através da minha vida para todo sempre. Amém. Agora, irmãos, se Deus te abençoar, te suprir, e você só empreender naquilo que fica aqui na terra, não faz sentido. Que a nossa bênção possa afetar o mundo espiritual. Aí sim, poderíamos tratar como uma moeda de troca. Mas não de troca de volta para mim, de volta para o outro.
A Bíblia fala: um planta, o outro rega e Deus dá o crescimento. Que Deus possa prosperar a tua vida. Que você cresça e aprenda espiritualmente a investir no reino e na obra de Deus. Fique à vontade para você fazer a sua oferta. Você que já fez antes, muitos irmãos fazem no começo do culto, na conta eletrônica da igreja. Vem aqui na frente e toca no gasofilácio. Muitos irmãos ofertam em moeda aos domésticos na fé. Oferta. E você que trouxe em espécie, traz a sua oferta para a glória de Deus. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, nós abençoamos cada dízimo, oferta voluntária, oferta missionária, oferta, Senhor, nesse empreendimento das trocas das cadeiras, aquilo que moveu o coração dos teus filhos a trazer na tua obra. Senhor, nos permita termos oportunidades genuínas e oportunidades que toquem o céu, que glorifique o teu nome, que diga respeito ao teu reino e que possa de fato prosperar as nossas vidas, para que nós sejamos um canal de bênção em tudo, na vida espiritual, na intercessão, na profecia, na oração e nas finanças, porque essa é a tua vontade, que nós sejamos um povo abençoado e suprido. Oramos agradecidos e pedimos que santifiques em nome de Jesus. Amém? Pode trazer a sua oferta. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus no capítulo 15 de 1 Coríntios. Primeiro Coríntios 15, versículo 19. Apesar da minha Bíblia ser ANAA, deixa eu pedir para os meninos lá, se tiver uma versão revista e atualizada, RA ou ARA, depende do que você tiver aí, você coloca para mim lá no telão, nessa versão RA ou ARA. Depois eu vou continuar lendo na minha Bíblia mesmo, que é a versão NAA, mas é porque nessa eu gostaria de ler na versão ARA,
e eu não preparei aqui, eu estou apanhando com a Bíblia de diferente versão aqui. Não tá, aqui. Enquanto não, queridos, vamos ler. Vamos ler na minha própria versão. 1 Coríntios 15 diz assim, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Em outra versão, vai dizer que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Essa versão vai dizer que somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Feche seus olhos. Espírito Santo, estamos diante da tua palavra. A tua palavra, Senhor, é o eterno evangelho, ministrado aos homens, aos nossos corações, não somente para nos salvar da condenação eterna, mas nos salvar também da presente corrupção desse mundo por conta dos nossos pecados. Nós pedimos que a palavra da salvação, da vida eterna, a tua palavra restauradora, seja ministrada em cada coração. E nós saímos daqui tremendamente enriquecidos, fortalecidos no nosso espírito, por conta da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, não há nada que gera mais tristeza do que a desesperança. A desesperança leva a pessoa a sucumbir rapidamente. Quando você consegue reverter um quadro do pensamento de uma pessoa em esperança, muda tudo na vida dela. Só para vocês terem uma ideia, nos anos 50, foi feito um experimento por um tal de Kurt Richard, nos anos 50. Ele fez um experimento de resistência, luta pela sobrevivência e esperança. Hoje é proibido fazer em animais. Quem faz faculdade hoje vai perceber que muitos testes dos animais são feitos de forma digital. E agora, com o advento da inteligência artificial e de programas, né? Que nós já sabíamos dele antes mesmo de difundir a ideia de inteligência artificial. Então, eu me lembro, meu filho era menino ainda. Vocês lembram daqueles bichinhos que as crianças pediam para os pais comprar, que alimentava ele morria, como é que chamava aquilo lá, gente? Hamster? Que hamster, irmã? Que hamster, irmã? Nós estamos falando de tecnologia. Como é que chama? É um bichinho virtual, mas tinha um nome. Não, mas ele tinha um nome, mas tudo bem. Como?
Tamagotchi? Ó, senta ali, filha. Alguém ajuda aqui. Alguém ajuda ela aqui. Se movimentem. Vocês se lembram que tinha um frisson das crianças de querer alimentar esse bichinho? Eu não lembro do que ele vivia. O que tinha para alimentar ele? Tinha que fazer pontos. Ou, se eu não me engano, demandava um cuidado, né, de tantos em tantos minutos estar lá fazendo alguma coisa. Mas não é atual, não. Estou falando coisa coisa de quase 30 anos. Não, alguns tinham que até comprar. Ele não era virtual. Ele era um aparelhinho. Que interessante. Você tinha que alimentar esse bicho. Nos anos 50. É Tamagotchi? É. O Davi está falando que era ele, a Lindalva alimentando ele. Ai, ai. Então, nos anos 50, esse experimento feito por Kurt colocava ratos em tubos com metade da água, com metade de água. E esses ratos tinham que sobreviver ali por um determinado período. A média de sobrevida era de 15 minutos. Estão prestando atenção? Tenta imaginar um pequeno tubo, uma garrafa em tubo, né? Para ficar mais fácil de você entender. E metade água. E ele tinha outra metade para ele tentar lutar pela vida. Sabe quanto tempo ele sobrevivia? 15 minutos. Num segundo momento do experimento, ele pegou os ratos e ali por volta dos 12, 13 minutos na média, ele tirava o rato daquela situação, acolhia ele. É que talvez você não conheça rato de laboratório, né? Eu tive um na minha faculdade por 1 ano. Era desse tamanho. Hamster. Hamster não. É twister. Era desse tamanho. E a gente chegava na segunda-feira na faculdade. Esse rato tinha passado fome de sexta a segunda de manhã. E nós íamos fazer uns experimentos com ele. Para ficar fácil para vocês, para administrar comportamento nele. Colocar comportamento e tirar comportamento. E a gente dimensionava a postura que ele tinha diante da situação. Só para vocês terem uma breve ideia, ele só conseguia beber água se ele aprendesse a bater uma barrinha. E ele não aprendia rapidinho, sem orientação prévia, ele aprendia a bater na barrinha. Depois que ele estava acostumado, que batendo na barrinha vinha água, era introduzido um choque na hora da barrinha. Aí, ele batia o choque, mas a sede era grande. Então, a princípio, ele admitia receber o choque em troca da água, mas ele vai se entristecendo com isso. Então, depois ele entra num estado relativamente depressivo e desiste do processo. Depois a gente oferta para ele a água sem o choque, ele não quer mais. Você já viram aquelas pessoas que ficam na sarjeta, mesmo você oferecendo albergue para ele? Eles não aceitam sair? Eles aprenderam uma condição emocional de viver naquele estado. A gente chama isso de desamparo aprendido. Alguém já tinha ouvido isso?
Desamparo aprendido. Na experiência de Kurt, quando dava ali para os 12, 14 minutos, ele salvava o rato. Aí ele salvava, enxugava o rato, acalmava ele, deixava ele descansar, alimentava ele. E depois de um certo tempo, ele punha o rato de novo na situação. Quantos minutos o rato consegue lutar na próxima batalha, na próxima levada? Alguém ousaria dizer? Uns 30 minutos, né? Quantos acham mais? 1 hora. Quantos acham mais? Não. 60 horas. 240 vezes mais a potência da luta que ele fez no começo. Alguém sabe dizer qual foi a descoberta com a experiência? Uma pessoa que tem esperança segue lutando. Ele ganha força para lutar. Porque ele tem esperança de que algo diferente pode acontecer. Nunca perca a esperança. Entenda, nós não estamos falando de ratos, não. Nós estamos falando de gente. Esse é um experimento. E que hoje é base, até hoje, para muitas intervenções terapêuticas. Pessoas, pastor Miro, sem esperança sucumbem rapidamente. Pessoas com esperança reativam. Só nesse experimento, 240 vezes mais. Eu tive pacientes que entrou no consultório logo após um intento suicida grave. Intento não, ato suicida grave. Entre outras intervenções, é ativado um movimento de esperança na vida da pessoa. Essas pessoas, depois que é motivado, que é reavido, reaver, a esperança dela, ela prospera. Quantos estão entendendo? Prospera. O rato foi posto lá só para lutar, para sobreviver. Não foi dado uma nova chance de vida para ele. Ele foi posto só para lutar. Imagina se tivesse investido na conta bancária do rato. Se tivesse proposto um casamento para o rato. Se tivesse dado uma empresa para ele administrar. Se tivesse dado um queijo para ele, né? Quando uma pessoa tem esperança, o motivo dele muda. A referência bíblica que nós lemos está falando de esperança. Só que há um engano dos crentes. Nós ganhamos uma oportunidade tremenda de uma salvação de Deus que nos arremete para a vida eterna. E nós ficamos brincando de cristianismo para garantir o pão de hoje. Só para sobreviver. Parecemos o rato das 60 horas. Depois eu vou correr atrás para saber. Os ratos que foram tirados na hora 50, como foi a vida dele depois? O meu rato de experimento, queridos, tristemente, no fim do ano ele era sacrificado. Porque os problemas impostos nele eram irreversíveis.
ou não era compensador, talvez mantê-lo. Eles eram sacrificados. Hoje não pode mais. Se alguém tiver curiosidade, vai ver o experimento de Skinner. 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 E vocês vão ver o que acontece ali. Mas tem outros experimentos de acolhimento. Tem um experimento chamado mãe de arame. Alguém já viu falar? Onde é colocado macaco e é tirado dele a mãe dele e colocado uma mãe de arame com uma mamadeira. E é colocado uma mãe de pelúcia. Ele passa o maior tempo com a mãe de pelúcia. Porque ele quer acolhimento. Ele quer afago. Ele quer conforto. Ele quer abraço. O alimento fica como quase que eventual. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, se nós esperarmos em Cristo, somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis entre os homens. Porque nós vamos ficar como rato, debatendo apenas para sobreviver. Quando Deus, por meio de Cristo Jesus, tem muito mais para nós. A vida cristã, queridos, a vida que nós temos em Cristo, ela não pode estar direcionada apenas àquilo que nós vamos conquistar hoje. Apenas para a gente se proteger, para a gente sobreviver e se salvar e dizer, ufa, lá foi mais um dia. Nós temos uma vida de propósito ou com propósito. Nós temos uma vida com propósito para o presente tempo e para a vida eterna. E você quer fazer sentido, se sua vida do presente tempo estiver ligado com os propósitos da vida eterna. No livro de Efésios capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz que nós fomos criados em Cristo para fazermos as boas obras. Boas obras essas que não nos salvaria. Boas obras que não nos salvam. O próprio contexto vai dizer isso. Porque lá no versículo 8 vai dizer assim: pela graça sois salvos, por meio da fé. Pela graça sois salvos, pela fé. O versículo 9 vai dizer: isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. E o versículo 10 vai dizer, por quê? Porque nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. É isso que faz sentido. Pastor, quer dizer que eu posso viver hoje a alegria e a esperança da salvação enquanto sirvo ao Senhor? Sim, enquanto servimos ao Senhor. E enquanto esse período da peregrinação, a nossa esperança é da vida eterna. Não é ficar esperneando no pote por 60 minutos. Quantos estão entendendo? Até antes de você conhecer Jesus, você esperneava no pote por 15 minutos. Depois você conheceu a Jesus e vai espernear no pote por 60 minutos? Não. O propósito de Deus é que quando você foi acolhido por Jesus, você seja livre. Mas ao mesmo tempo, servo dele, escravo dele. A Bíblia fala que aquele de quem? Ou a quem?
nós escolhemos para servir. Desse nós nos tornamos escravo. Quantos decidiram servir a Jesus? Quantos escolheram servir a Jesus? Então você deve ser, escravo dele. Claro, queridos, que você só vai ser, entre aspas, escravo de Jesus no contexto de servir. Porque em outros contextos você é filho. Você é filho de Deus. Gerados em Cristo Jesus, mas filho de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 6. Volta um pouquinho aí sua Bíblia. Romanos capítulo 6, versículo 15. Olha aqui, ó. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao oferecer como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os vossos membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade. Assim, ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que fruto vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham. Porque o fim dessas coisas é a morte. Mas agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim deste caso é a vida eterna. Porque o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Entenda, queridos. Tem um fim. Tem um propósito. Lá no capítulo 15 de 1 Coríntios que a gente estava lendo, o apóstolo Paulo fala muita coisa ali sobre ressurreição. Até porque aquele capítulo é um discurso a respeito da ressurreição. E ele falando do valor da igreja viver em esperança. Não é uma esperança morta, é uma esperança viva. É uma esperança cujo selo já está dentro de nós. Não é uma esperança cega, é uma esperança ativa. E lá no versículo, voltando em 1 Coríntios 15, no versículo 30, ele fala assim, ó, porque também nós nos expomos a perigos toda hora. Por quê? Nós nos expomos a perigo toda hora. Lembra que lá atrás ele falou que se nós vivermos em Cristo esperando somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis. Mas ele está dizendo agora, não é assim. Por que nós expomos a perigos toda hora?
Dia após dia eu morro. E eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo nosso Senhor. Se como o homem luta em Éfeso contra feras, qual o proveito disso? Ele está dizendo assim, se eu espero em Cristo somente nessa vida, por que eu vou testemunhar de Jesus? Por que eu vou correr o risco de ser assassinado? Por que eu vou correr o risco de prisão? Se tudo acaba aqui. Em outras palavras, ele está dizendo assim, então eu teria sido um idiota? Eu teria sido burro? Eu faço as coisas sem sentido? Um dia desse eu ministrei para vocês que quando Pedro e João curaram o coxo, o paralítico, da porta do templo chamado Formosa, aquilo abriu oportunidade para eles entrarem para dentro do templo. Lembram disso? E que por causa disso o evangelho foi pregado. Numa das palavras de Pedro, Pedro vai falar assim para os judeus. Ele vai falar assim, esse homem que vocês estão vendo curado aqui, ele está curado por causa deste outro aqui, do qual nós falamos da vida eterna. Eles entraram para dentro do templo para falar da vida eterna. E eles não estavam isentos de riscos. Tanto que só nesse cenário eles sofreram 2 oportunidades de serem presos. Não, numa chegou a ser preso. Eventualmente preso. Qual o sentido? Se Cristo resolve para mim as coisas do dia a dia até morrer, qual o sentido? Por que eu me arriscar? Por que eu vou sair da minha zona de conforto? Nós saímos da nossa zona de conforto, queridos, porque a nossa vida presente deve estar apontada para a vida eterna. E na vida eterna, e nos propósitos da vida eterna, não existe a ideia de poupar a vida presente. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, aquele que guardar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por causa do meu reino, achá-la. Se você está numa boa e a vida em Cristo não te cuida nada, não te custa nada, você está enrolado. Você está preso numa vida cristã que não te leva a nada. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A igreja precisa entender que enquanto nós estamos projetando para a vida eterna, há uma luta para se conquistar a vida eterna e há uma tarefa para a vida eterna. Quantos estão entendendo? A missão para a vida eterna. Hoje nós negamos na boa. Aconteceu um episódio no Rio de Janeiro, esta semana, em que uma juíza, ela se sentiu ofendida, porque alguém numa cerimônia, lendo um poema, e se eu não me engano era a última frase do poema que fez menção de Deus. Quantos viram essa notícia? Então a juíza se levantou no plenário daquela reunião, que ela não era uma reunião de Estado, e ela falou que ela tinha sido, me está faltando, assalopada, vitupirada, envergonhada de como representante do Ministério Público ter que fazer menção de Deus na reunião. Bom, ela está recebendo uma carga de processos. Porque no preâmbulo da Constituição...
E ela dizia que clamar Deus era inconstitucional. Irmãos, eu desafio que vocês vejam esse tipo de notícia. Ela disse que clamar Deus era inconstitucional. Então, para começar, no preâmbulo da Constituição Federal, na abertura da Constituição Federal, vai dizer que a nossa Constituição Federal, eu não me lembro a frase, se alguém aqui souber, vai dizer que a nossa Constituição está posta debaixo da proteção de Deus. Só por isso aí, ela cometeu um erro grotesco, jurídico e acadêmico. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero dizer o seguinte, me parece que aquela reunião, um dos grupos de participantes eram conselheiros tutelares. Eu quero supor que conselheiros tutelares está se referindo sobre crianças. Eu não conheço outro nome, conselheiro tutelar, talvez tutela de idoso. Não sei se chama conselho tutelar para idoso. Mas vamos dizer que fosse criança. Pegando São Paulo como referência, boa parte dos conselheiros tutelares são cristãos. Não são? Ninguém se levantou como Pedro. A igreja ficou calada nessa reunião. Porque mexia com a vida presente. Corríamos o risco de ser preso. É provável que se alguém que se levantasse naquela hora, embora a juíza falou assim, a promotora, ela falou assim, se alguém insistir, essa frase é minha, se alguém insistir em falar de Deus, eu vou sair daqui. Puxa, a igreja perdeu a oportunidade de pôr ela para fora. A igreja ficou calada. Eu falo igreja porque eu duvido que lá não tivesse 20% de crentes. Olha onde nós chegamos, queridos. Aqui tentaram calar Pedro, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Pedro falou, não. Antes obedeçamos a Deus. Os irmãos estão entendendo por que eu estou falando? Que nós estamos com o cristianismo retido para essa vida? Esperando em Cristo somente nessa vida? Nós não temos vida cristã projetada para a vida eterna. Jesus disse que a palavra que ele nos diz é palavra de vida eterna. Pedro disse para Jesus, Jesus, para quem iremos, se só tu tens a palavra da vida eterna? Irmãos, está na hora de nós despertarmos do sono. E falar, Senhor, tenha misericórdia de nós. Não teve um crente que se levantou. Na pior das hipóteses. Olha, meus irmãos, para vocês verem como que é uma importante. Na pior das hipóteses. Não, na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses. Todos os crentes que estavam lá eram analfabetos, acadêmicos, quanto ao seu constitucional. Era no mínimo. Não é, Rogério? Porque se ele soubesse que o preâmbulo da Constituição brasileira dava para ele esse direito, ele se levantava, promotora, espera aí, você está equivocada. Não é não é inconstitucional. Na situação, e ela debateu. Mas ela disse que sairia dali se alguém persistisse. Então ela ficou devendo essa. Igreja, nós precisamos nos posicionar como alguém que crê em Jesus Cristo para a vida eterna. E a nossa vida não está contida aqui. Se tudo
tudo que você faz no reino de Deus está pautado na sua zona de conforto, muda de posição. Ou você quer debater 15 minutos e morrer. Ou você quer debater 60 horas, mas também morrer. Qual a diferença? Ou você quer ser liberto completamente e receber por fim a vida eterna? Curve sua cabeça. Diga ao Senhor: Jesus, aprimora o meu chamado. Que eu possa focar para a eternidade. E a vida que eu levo hoje, Senhor, eu possa projetar para o seu reino eterno. E eu possa gastar a minha vida aqui. Como o apóstolo Paulo disse, todo dia morro. Que nós possamos, Senhor, fazer diferença. O apóstolo Paulo dizia que expôs a sua vida à morte em Éfeso. E nós, Senhor, muitas vezes entramos na zona de conforto e nos acomodamos numa condição, porque a nossa esperança é uma esperança limitada para esse tempo. Que nós possamos projetar para a vida eterna. Buscar, Senhor, a vida em santidade, em justiça, em verdade. Lutar a nossa luta espiritual. Lutar a nossa luta ministerial. Lutar a nossa luta pelo Evangelho, pela Tua Palavra. Levar, Senhor, fazer conhecido o Evangelho do Reino a todos os povos da terra. Aos nossos vizinhos, aos nossos parentes, à nossa cidade. E que, Senhor, a nossa vida possa refletir isso em tudo. A nossa vida possa refletir isso em tudo o que nós empreendermos para a Tua glória. Em tudo o que nós empreendermos para o Teu louvor. Então, Senhor, perdoa a nossa negligência. Perdoa, Senhor Jesus, a nossa falha processual na nossa entrega. Que nós possamos nos arrepender, Senhor, do nosso posicionamento. E nós possamos, como a igreja primitiva, entrar, Senhor, nos lugares onde a sua palavra, a sua verdade está sendo resistida. Onde, Senhor, estão determinando morte a respeito do testemunho do Teu Evangelho. Foi isso que a igreja fez, foi isso que o apóstolo Paulo fez, foi isso que Pedro e João fizeram. Mas a palavra do Senhor estava ali. A promessa do Senhor estava ali, Senhor, para garantir aos Teus filhos a vitória. Desde que a igreja orou, para que o Senhor lhes desse força e coragem para com ousadia pregar o Teu Evangelho. Precisamos, Pai, receber do Senhor a graça do Senhor, o poder do Senhor, para que nós nos movimentemos e façamos a Tua obra com direito à entrada eterna na glória, mas levando diante de nós uma obra de justiça, uma vida digna, Pai, de quem empreendeu a sua vida servindo ao Senhor. Viveremos, Pai, na Tua presença, Te honrando e colocando a nossa vida à disposição do Teu reino, para a glória do Teu santo nome. Contudo, o Senhor nos capacita, nos encoraja, nos oriente para o Teu louvor e nos leve, Senhor, para a glória do Teu nome, para o centro da Tua vontade, para sermos obedientes ao Senhor. E nós resistamos, Pai, toda a palavra que vem contra a Tua verdade, que nós resistamos, até que se tenha levado cativo todo entendimento, a obediência do Senhor. Que nós sejamos crentes obedientes, tratados, enriquecidos,
Sejamos crentes obedientes, renovados. Sejamos crentes obedientes, que andam na tua palavra e nos teus caminhos. Para que naquele dia, quando o Senhor aparecer, na glória eterna dos céus, nós estejamos com o Senhor e nos encontremos com o Senhor. Os que morreram em Cristo ressuscitem ao teu encontro. E aqueles que estiverem vivos vão ao encontro do Senhor nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. Faz isso na vida da igreja. Restaura a igreja. Renova a igreja. Para a glória e louvor do teu santo nome. No nome de Jesus. Ainda com a sua cabeça baixada. Talvez você está aqui e você estava debatendo na fé. E toda vez que você busca a Cristo, é para uma coisa casual, ocasional. Mas você está disposto a viver para Jesus daqui para frente, com foco na vida eterna. Eu quero te convidar rapidamente para você vir aqui, para nós orarmos por você. E você ser abençoado. É uma questão de posicionamento. Há alguém aqui entre nós que se sentia, que estava com vida cristã eventual, vida cristã focada no presente, pedindo para Deus abençoar apenas o dia de hoje, sem um propósito específico, em nome de Jesus Cristo. Se você está disposto, vem aqui, nós vamos orar por você. Não há vergonha nenhuma nisso, é para a tua libertação e salvação. Pai bendito, toca em cada coração. E que o teu propósito eterno seja cumprido. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus possa abençoá-los grandemente. Você seja encorajado. E você caminhe como quem caminha para a eternidade. E que a sua esperança em Cristo possa ser para a vida eterna. E enquanto você serve aqui, enquanto você vive, você seja servo aqui para a glória dele. Amém? É assim que deve viver quem vive na esperança da vida eterna. E pensa aí, você está debatendo só para sobreviver? Ou você está vivendo para Cristo? Paulo em Gálatas 2:20 fala assim: agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim.